A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, devocional. Hoje vai ser em 1 Crônicas, capítulo 22. Eu vou ler alguns versículos, vou começar do 1. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estanhos que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Davi também juntou muito ouro, muita prata. Continuando a leitura desse texto, a gente vê. Ele preparou tudo isso para a construção, edificação, que seu filho Salomão, ainda moço, edificaria no tempo certo. Davi, ele um dia na sua casa, ele sentiu o desejo no coração, vendo para tudo aquilo que Deus dara a ele, né? A casa e a casa que ele morava de cedro, a casa luxuosa. E ele falou: como posso eu morar nessa casa e o Senhor habitar em tendas? Então entrou no coração de Davi. Davi ansiou por edificar um templo, uma casa para Deus. Só que o Senhor falou com Davi que não seria ele a construir, porque a mão dele estava com sangue, né? As vidas. Davi era um homem de guerra. Davi, ele foi levantado rei e ele ia para a guerra, né, com as pessoas. Ele era um homem de guerra, então muito sangue tinha na mão dele e ele não edificaria para o Senhor, mas Deus prometeu a Davi: eu farei o seu filho edificar uma casa para mim. Salomão. O devocional de ontem foi sobre isso, né? Uma oração que Salomão faz quando a construção do templo é terminada. E Salomão agradece a Deus por ter cumprido a palavra que o Senhor tinha dado a Davi, que o seu filho edificaria um templo para ele. Salomão agradece ao Senhor, faz essa oração agradecendo a ele. E a palavra que Deus me deu hoje foi essa, né, de Davi. Davi, ele foi confrontado, ele queria no coração dele fazer, mas o Senhor falou: olha, Davi, isso não é para você, mas eu vou abençoar a tua descendência e teu filho Salomão fará. E aí Davi se alegra e Davi quer de alguma forma ajudar e Davi quer dar o seu melhor. E Davi deu o seu melhor. Davi instruiu o seu filho. Davi instruiu ele a andar no caminho do Senhor. Davi orientou ele das leis de Deus. Davi preparou os materiais para a obra, para a edificação da obra. Davi fez o melhor. O que ele pôde dar do melhor que ele podia, ele fez, para que seu filho edificasse aquela obra. E era o seu filho que faria. E tinha que ser Salomão. Tanto que o outro filho, né, de Davi, quando ele arma, se a gente conhece a história de Reis, a gente vê que ele arma e chama algumas pessoas para poder se nomear rei em um determinado lugar, com testemunhas. E aí quando ele arma toda aquela festa para se nomear rei, né, quando Davi descobre, Davi, ele nomeia Salomão rei antes disso tudo acontecer. Sabe, Deus mostra as coisas.
Deus, ele não é um Deus de confusão, ele mostra, ele revela. E Deus não quer que você tome nada à força, como aquele filho queria tomar posse do reino que não era dele, queria se nomear rei. Deus não quer que tomamos à força. Deus, quando ele separa pra gente, ele entrega na nossa mão. E a gente precisa de estar atento, porque quando ele entrega na nossa mão, a gente tem que ir e fazer. O Senhor, né, abençoou a Davi e abençoou também Samuel, porque no tempo de Samuel, aqui como diz a palavra do Senhor, que ele mandaria, ele hei de dar, no versículo 9, ele hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Cadê? Não, é aqui. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. O Senhor preparou até o tempo de paz, para que fosse edificado o templo. Porque se houvesse guerra, Salomão, assim como seu pai, seria um homem de guerra, porque teria que ir para a guerra. Os reis, naquele tempo, tinham o costume de também lutarem as guerras dos povos. Eles iam junto. Então, Salomão também seria um homem de guerra. Mas o Senhor daria paz, daria descanso àquela terra, para que houvesse a construção do templo. Tudo é no tempo certo, da forma certa. E o Senhor levanta as pessoas que Ele quer levantar. Mas também podemos nós perdermos a oportunidade. Não é tomar à força a oportunidade, mas quando não é dado, não é quando você vai, eu vou. Não, alguém é te dado, você sabe que é dado, você não está pressionando ninguém, não está sendo feita nenhuma pressão. Você está ali no momento certo, na hora certa, como hoje foi dito na consagração. Né? Esther, ela foi colocada como rainha, teve um propósito. Pessoal, pensa que não foi à toa que Esther estava ali onde estava. Mas do que eu falo para ela, olha, foi por uma razão que você estava aí. Quem sabe não foi essa a razão. Então o Senhor, Ele bota as pessoas no momento certo e na hora certa. E precisamos nos levantar e agir. Mas é nos colocado nas nossas mãos no momento certo e na hora certa. E aí sim a gente vai e faz. Mas se não está sendo colocado na nossa mão, se a gente não foi, né, direcionado para aquela situação, não tome a força. Espere o tempo do Senhor. Davi sobre esperar o tempo do Senhor e sabendo que não era ele que edificaria o templo, mas ele falou: o que eu tenho eu vou dar a Deus, e o que eu tenho é poder preparar o meu filho da melhor forma possível no caminho, é poder preparar o material, e o meu filho edificará esse templo a Deus. Aleluia. Glória a Deus, essa é a palavra de hoje. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando no seu coração, no meu coração. Que possamos estar sensíveis à voz de Deus. Que a gente não tome nada à força, mas também que a gente não se deixe paralisar pelo medo daquilo que nos é dado nas nossas mãos. Que a gente possa ir quando Deus nos chama, mas que também a gente possa parar quando Ele não nos chama, mas que a gente dê o nosso melhor, porque nem todos, né, verão, por exemplo, a terra. A terra às vezes ela é preparada por uns, é plantado a semente naquela terra que foi preparada por outros, né? Outros cuidarão daquela semente que foi plantada, né, de botar adubo, de regar e de cuidar, e de repente outros comerão o fruto. Nem sempre a gente verá todo o processo, mas a promessa de Deus, né, de que aquilo frutificará,
que aquilo acontecerá. Nós temos e precisamos confiar nessa promessa. Porque a obra é de Deus, nós somos trabalhadores, estamos cuidando da boa obra dele aqui na terra. Nós estamos cuidando. Eu sou filha, eu estou obedecendo ao meu pai, né? E ele é meu Senhor. E também sou serva dele, então eu tenho que obedecer a ele. Eu estou cuidando. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Precisamos nos preparar, né, para sermos trabalhadores nessa obra. Nos preparar quando Deus nos chama para aquilo que Ele nos separou a fazer. Porque tudo que o Senhor separou para cada um fazer é importante para o todo. É importante para o corpo de Cristo. É importante para a história. Porque cada um, no seu lugar, fará diferença. Deus, com a sua imensa glória e poder, Ele poderia fazer tudo, mas Ele nos concedeu a honra de podermos trabalhar para o reino dEle. Então precisamos estar atentos quando Ele nos chama a trabalhar e dar o nosso melhor para Ele. Amém? Até amanhã. Se Deus quiser, estarei aqui para a honra e glória do nosso Deus. Tchau!